O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira com que vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Cumprimentar o senhor Adão, que completa 84 anos de vida. Que Deus abençoe e guarde o senhor, viu, senhor Adão? E o fortaleça. Caríssimos, nessa segunda-feira da 25ª semana do tempo comum, é-nos dado o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Uma preciosidade. Uma das belíssimas pérolas do Evangelho de Lucas e extremamente significativas. Afinal de contas, uma imagem tão simples, tão corriqueira, é apresentada por São Lucas aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. É apresentada a nós. Uma imagem que nem tanto ocupa a nossa preocupação de compreensão, porque é tão simples. Mas o seu sentido e a sua carga de sentido é muito grande. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. É tão óbvio, porque se alguém acende uma lâmpada, quer que ela ilumine. Simples. Agora vejam, por que será que São Lucas vai apresentar essa imagem? Por que será que os evangelistas vão apresentar essa imagem? Porque existiam muitos, e espero realmente em Deus que não existam mais, aqueles que escondem a lâmpada da palavra em suas vidas. Escondem, repito, a lâmpada, a luz da palavra em suas vidas. Ninguém fala aquilo que não precisa de atenção. Logo então, ele ao olhar e colocar Jesus falando com a multidão, ele está justamente dizendo assim: vocês que escutam a palavra precisam ser a lâmpada que ilumina a história. Mas muitos a ofuscam, muitos a escondem. Na narrativa de Lucas veremos isso de várias formas. A multidão está presente. Os discípulos estão presentes. Mas existem momentos nos quais Jesus, ele mostra a que veio. E alguns não lhe dão a atenção devida.
Mais à frente, quando os discípulos tiverem a experiência de ver o Senhor morto, depois o encontrarem ressuscitado, a preocupação que eles têm é ficar olhando para o alto. E é necessário que alguém diga: acorda. Por que vocês estão olhando para o alto? Vocês têm que olhar para o horizonte. E no horizonte vocês vão encontrar muitas pessoas que precisam se encontrar com a luz dessa palavra. E aí é tão significativo e tão precioso, porque quando ouvimos a primeira leitura tirada do livro de Esdras, só que aí num contexto anterior, quando o povo estava no exílio, tinha sido retirado de sua terra, eles tinham tão viva dentro de sua comunidade, dentro de sua alma, a certeza de que Deus não os abandonaria na escuridão da escravidão e da história, que quando Ciro, um rei pagão, diz para o povo: voltem para Jerusalém e reconstruam o vosso templo, eles retornam para lá e atribuem. Isso, na verdade, é Deus quem está começando a nos dar o caminho. Para quê? Para que possamos nos reconstruir. Ir para Jerusalém e reconstruir o templo não é só reconstruir um prédio, é reconstruir a identidade de povo de Deus, é reconstruir a missão que eles tinham. Vocês serão luz para as nações. É reconstruir não só uma comunidade, mas cada um daqueles que estavam longe do lugar do seu repouso, do lugar aonde o Senhor tinha preparado para eles. Na verdade, mais do que um lugar geográfico, era um lugar no coração. Como dá saudade de nós voltarmos a lugares aonde nós fomos extremamente felizes, ou então lugares que nós nos sentimos seguros. Como é bom, depois de um bom período de trabalho, nós voltarmos à nossa casa e podermos ficar no lugar aonde nós somos somente nós mesmos. Como é bom. E aí está a beleza do que Esdras e Lucas nos apresentam. Se Esdras apresenta um povo voltando para a sua casa para reconstruir um templo, mas na verdade eles iriam reconstruir o templo que eram eles mesmos, voltando para um lugar onde eles pudessem se sentir seguros, mas também um lugar onde eles pudessem florescer e mostrar a grandeza a que foram chamados. No Evangelho de Lucas, Jesus olha para todos nós e diz: vocês são a luz, portanto iluminem. Vocês carregam a luz, iluminem. Não façam a grande besteira de pegar a luz da palavra e escondê-la, porque simplesmente é uma incoerência sem fim e sem tamanho. É como nós estarmos no escuro, acendermos a lâmpada, pegarmos um balde preto ou qualquer vasilha que tampe a luz e fecharmos ali, tamparmos. Para quê? Pois bem, se nosso tempo precisa de luz, se nosso tempo precisa de norte, se nosso tempo precisa de uma palavra que é qualificada, e a palavra qualificada é de Deus, e nós precisamos de pessoas que anunciem essa palavra de modo qualificado, portanto, um único pedido é feito. Escutem bem a palavra e a anunciem com fidelidade. Escutem bem a palavra e a anunciem com fidelidade. Existem, sim,
tantos que estão falando da palavra, mas não a estão anunciando. Porque falam dela segundo seus interesses e não falam dela conforme o desejo de Deus. E o desejo de nosso Deus é salvar. E essa salvação começa agora. Não daqui um tempo, mas agora. Pela reconstrução que podemos começar a fazer ao homem, à mulher, ao templo de Deus que somos nós, para compor o grande templo onde Deus habita, no meio da humanidade. Logo, entre todos os seres humanos. Essa reconstrução conta sempre com 4 mãos. A primeira, obviamente, é a do nosso querer. Porque, como diz o livro de Esdras, o povo vai a caminho para começar o seu processo de reconstrução. A outra é da graça de Deus, daquele que assumiu caminhar conosco. Hoje, tão simplesmente, ainda é feito com 4 mãos. Se 2 delas, as nossas, escolherem simplesmente abafar a luminosidade dessa palavra ou fechar os seus ouvidos e não caminhar segundo ela, o que o Senhor pode fazer? Porque são 4 mãos, não só 2. A liberdade que nós temos, ela é respeitada. Portanto, o nosso querer é fundamental. Queremos ser iluminados, iluminar pela força da palavra, ou não? É uma resposta que não será dada aqui. É uma resposta que será dada no cotidiano da história, que continua daqui a pouco, ao fim dessa celebração, conforme a nossa opção. De pé, confiantes, apresentemos a nosso Senhor nossas preces.